Na realidade, assim, não é nem sobre como uma mulher, homem. Hoje em dia pode ser uma relação gay, não importa. Importa, na realidade, a pessoa que faz papel feminino na relação, como ele descreve, e quem está no lugar do homem, entendeu? Que tem, às vezes, isso, mesmo em relações gays, né? E ele traça assim uma coisa de regra, né, que é para mim que sou muito sempre fui um pouco contemporânea, meio moderna, assim. Eu meio que gostava de ser livre e tal. Aquilo foi uma falei, nossa, estou fazendo tudo errado. Eu estou passando um monte de sinal que eu não posso passar. Eu tinha que ser até fingir um pudor que eu não tenho. Enfim, era uma tanta estratégia que ele armava, entendeu? Que foi um livro revelador para mim, muito curioso. Meio que jogos do amor, uma coisa assim, né? Mas escrito de uma maneira deliciosa, assim. E todo mundo que se apaixona, em algum momento na vida, sabe o que ele está falando. Né? O Vermelho e o Negro é um romance extraordinário. Mas do amor, é um tratado sobre o amor que eu acho que vale a pena qualquer um ler. É até engraçado É isso muito aqui, interessante. na contracapa que ele fala do amor e das diversas fases dessa doença. Então ele vai... E aí ele também tem o conceito de cristalização amorosa, que é como ele chama a paixão, né? De você ficar Ele aquela coisa fala, ele paralisada. descreve os vários estágios do amor. Mas é o que eu estou dizendo para vocês, é uma coisa muito incomum. Porque não é assim, um poeta, não sei o que é Virgílio, fala, não é nada disso, entendeu? É um livro analítico, de um homem muito culto. É como se o Machado de Assis escrevesse um livro sobre, olha, no amor as coisas são assim, pá, 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 haja assim, pá, entendeu? É uma coisa incrível, muito curiosa e genial, e muito bem escrito, né? Porque ele escreve lindamente. E passando para os poetas, você escolheu 2 poetas. Isso que eu estou falando para você, Márcio, eu acho isso uma loucura, 10 livros, eu estou brigando com ele Pois é, virgianamente desde que ele me disse. Mas é porque, então, você tem que realmente tem que ter um olhar muito seletivo Claro. para escolher 10 livros, né? Eu tenho 56 anos, então imagina. Eu comecei tarde, mas quando eu comecei, eu não parei mais. Então, tem que realmente escolher. Então, eu escolhi Stendhal como o escritor, né? Tipo Machado de Assis, né? Um grande escritor, tem estilo, né? Um cara que descreve, né? A época que ele viveu. E depois eu achei melhor para poesia, né? E aí Também. você selecionou Drummond e Borges. Eu, assim, adoro poesia, até porque trabalho com música. E música, letra de música é muito diferente de poesia, né? A poesia eu acho que se basta. Letra de música, quer quem não quer não. O que importa é a música que leva. A música que é outro, a música é o mar. Palavras mera embarcação. Ou seja, a música... Em música, a palavra tem um lugar secundário. Mas, para eu poder entender muito disso, e até escrever hoje em dia, e poder ajudar até, dando opinião, ou dando força, ou o que fosse, ao meu irmão, que era poeta, eu comecei a ler muito poesia. Né? Porque eu comecei a habitar muito esse universo, que chegou para mim primeiro, antes de mais nada, através do Cícero, quando eu era pequena. O Cícero declamava muito poesia. Né? E fazia, às vezes, verdadeiros shows para mim. Eu era pequena, e ele pegava uns poemas e declamava. Nos Estados Unidos tinha uma espécie de sótão, assim, que não tinha... Um lugar como fosse quase que um... Como é que se fala? Attic. É um sótão mesmo. Um sótão, só que era aberto. Sabe? Parece um teatrinho grego, assim, uma coisa, né? E o Cícero, volta e meia, ele subia ali e recitava. Né? Ficava eu, os empregados, todo mundo olhando aquilo. Quer dizer, quando ele lia, inventava umas coisas assim que não existiam, entendeu? Comerás mijo, beberás merda. Umas coisas para assustar, sabe? Ou então, umas coisas para me meter medo. Eu tinha, sei lá, 6 anos na época. Mas eu comecei a me habituar muito a ouvir poesia declamada pelo Cícero. Anos depois, quando a gente começou a compor e tal, eu comecei a gostar de ler poesia. E, para mim, assim, por exemplo, as pessoas falam muito do Pessoa, né? Hoje em dia até leio muitos poetas portugueses. Mas, para mim, o Drummond foi o poeta que mais me impressionou, assim, até hoje, assim. Me influenciou muito, assim, no meu crivo de poesia. Até mesmo eu, quando escrevo hoje em dia, para as minhas canções, porque eu também escrevo, faço letra também. E o próprio Cícero também, né? Ele leu muito também, né? Chico Buarque também leu muito, né? Ele é um poeta mesmo que ele é impressionante, assim, muita gente leu.
Aqui no Ilustre Leitor, o Lirinha trouxe Drummond também, Trouxe também. a Zélia também quer falar de Drummond, você também. É. O Tom Zé foi o único, o Zé Cabaleiro também, só o Tom Zé que não... O Tom Zé só trouxe Augusto de Campos, de poeta. Olha, que incrível. Mas todo mundo trouxe Drummond. Concretista, né? É. Eu acho que, em geral, as pessoas ligadas à música no Brasil, eu ouço muito falarem do João Cabral, né? Que era um poeta, né? Você também conhece poeta nordestino, né? De Recife, né? Pernambucano e tal, que não era concretista, mas também não era igual ao Drummond. Já era uma pessoa mais seca, né? A poesia dele era mais uma faca, né? Afiada e tal. Mas eu leio muito, geralmente poetas e músicos, falando do Cabral, né? Não estou habituada a falar muito do Drummond. Mas Drummond, para mim, foi importantíssimo, assim, mais importante que pessoa, entendeu? E eu escolhi o Sentimento do Mundo, né, dele, porque... Deixa eu pegar o meu, porque eu, na realidade, fiz o seguinte, eu anotei do Drummond. Assim, Drummond tem poemas lindíssimos, né? Mas tem um poema dele, Márcio, que toda vez que eu leio me causa uma... Deixa eu pegar aqui. Para 131 aqui, nessa antologia. Chama-se Os Ombros Suportam o Mundo. Você quer ler? Se você quiser, você quer ler? Olha, eu posso... Acho que não precisa ler inteiro. Mas eu posso ler algumas partes dele, é pequeno. Então tá. Porque eu acho ele lindo. Vocês conhecem? Os Ombros Suportam o Mundo. Desse livro dele, Sentimento do Mundo, que ele fala assim, chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil. E os olhos não choram, e as mãos apenas tecem o rude trabalho. Fala assim, mas na sombra, os seus olhos resplandecem enormes. Eu acho isso lindo, né? Aí ele fala assim no final, ele começa a descrever, ele fala que os ombros dele suportam o mundo, pouco importa a velhice, que vem a velhice, seus ombros suportam o mundo. E o mundo não pesa mais do que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios, tudo isso prova apenas que a vida prossegue e que alguns não se libertaram ainda. Chega um tempo em que não adianta morrer. Chega um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Acho isso lindo, né? Lindo, lindo de morrer. E eu sempre fico assim com o Drummond, porque é tão depurado isso, entende? Ele fala assim, ele começa a falar das guerras, das fomes e tal, que ele acha que as pessoas que se preocupam com isso, ele fala assim, alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chega o tempo que não adianta morrer. Chega o tempo que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação. Eu acho isso uma obra-prima. E tem 1000 dele, mas esse, para mim, é um absurdo. Essa questão do amor, tanto assim, a gente começou com o Stendhal, você pegou o primeiro poema que você pegou do Drummond, vai diretamente nessa questão do amor, e na sua obra, eu fico muito fascinado com a maneira como a cada disco você vem depurando, e esse tema é central na sua criação musical. Se você for pegar o Clímax agora, ele passa por desde das noites de subir pelas paredes altas, ao término de um relacionamento. Mas você não acha que é o amor? Esse poema do Drummond, eu acho que não é sobre o amor, é sobre a vida. Entendeu? Eu acho que o amor, na realidade, ele permeia tudo, né? E está ficando mais velho, vai depurando esse sentimento, essa visão, essa vivência do amor. Deixa de ser realmente a coisa do Stendhal. Não é esse amor romântico, é o amor que você tem pela vida, para não desistir, né? E eu acho que, na realidade, essas coisas do Drummond, que me pega, não é provavelmente o sentimento do amor, é o sentimento de você não... Porque você pode desistir, alguma hora na vida, ou você pode realmente achar a vida uma maravilha, mesmo sendo dura, e querer, até o final, levar isso adiante. Que, na realidade, para mim, é o que eu amo. Isso que é o amor, para mim, na realidade. O amor à vida, mais que tudo. Mais que a própria relação do amor,
Amor que você pode ter com a vida mesmo, entende? Nas relações, está aqui, na relação do amor, na relação da entrega que você tem pelas coisas que você escolhe amar e trocar, entendeu? Tem um poema dele aqui também, só uma coisa rápida, porque eu acho que não é o máximo. Ele fala assim, que ele fala que o coração dele não é maior que o mundo. É muito menor. O coração dele não cabe nem as dores dele. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso grito. Por isso frequento jornais, me exponho cruelmente às livrarias. Necessito de todos. É lindo isso. Por isso é que ele se expõe, porque ele precisa de todos. Eu acho isso lindo. Eu acho que isso é uma pessoa dizendo, olha, eu sou osso, entende? Eu preciso de tudo, entendeu? É lindo, ao mesmo tempo não é piegas, sabe? Ai, entendeu? Eu adoro a maneira que ele escreve. É lindo mesmo esse. E você escolheu Borges também. Escolhi, porque Borges é uma descoberta relativamente recente, minha. Né? E esses poetas assim, eles influenciam muito na hora de compor. Assim, o Chico, o Cícero mesmo, o Inocente do Leblon, aquela frase, né, linda de Virgem, é um poema do Drummond. Né? E agora compondo Clímax, né, uma música com a Adriana. Até. Eu tenho uma música com a Adriana Calcanhoto, nesse disco novo, que se chama Não Me Venha Mais com Amor. E eu tinha feito a música e tal, toda, e falei, vou chamar a Adriana para fazer a letra comigo. Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí, foi ótimo compor com ela, foi fácil compor com ela. Né? Porque compor é uma coisa de ter uma certa intimidade. Né? Você vai errar dessa até acertar. Você joga muito fora, até realmente, acho que qualquer coisa, criar alguma coisa, até você manter aquilo que você acha que vale a pena, você gastou muita tinta, muita energia. Então, eu fiquei com medo um pouco, porque eu não sabia se estaria certo ou não, e deu muito certo compor com ela. Tem uma maneira de compor parecida e tal, ela é boa também, muito boa, e foi ótimo. Eu não estou achando aqui um poema, porque para descrever como é essa coisa de, às vezes, você pegar... é 9/7. Está aqui. Não está aqui. Bom, tem uma frase, que é minha até, nessa música, nessa letra, que é assim, a noite nos impõe essa cadência farta. Que é uma frase minha, né, que a gente compôs. Porque o Borges tinha um poema, tem um poema aqui nesse livro, que agora não sei onde eu botei, que dizia que a vida impunha a ele essa tarefa árdua. Mas é um poema que ele disse, eu falei, nossa, ficou na minha cabeça, e eu transformei em A Noite Nos Impõe essa cadência farta. Mas é uma influência grande que eu tive do Borges, nesse livro dele, entendeu? Você não é muito chegada a musicar poema. Eu acho O poema que não. que já está pronto e você colocar a música nele. Não, não gosto disso. Eu até fiz com Cícero uma vez. Mas é o que eu disse, eu acho que o poema, ele se basta. Entendeu? E a música é uma outra ciência. Entendeu? A música, ela não precisa de letra. Como poema, como poesia, não precisa de música. Uma canção que tem a letra precisa de letra. É um outro lugar, é uma outra escala, é uma outra forma de criar, de julgar. Entendem? Eu estou realmente botando as coisas em outra... Porque não se pode comparar. É muito diferente. Porque a letra, ela vai em função do som da música, da melodia, da vogal. Ela serve, né, a música. Então, não é justo dizer que uma letra é um poema. Pode até ter a beleza, a altura de um poema. Mas poesia é uma coisa. Os poetas vão dizer isso. O Cabral, inclusive, detesta a música. Detestava a música, João Cabral. Entendeu? E quando você pega, por exemplo, o Guardar, do Cícero, em que ele junta ali as letras de música, parcerias de vocês dois, junto com poemas. Então, todos... E quando você lê as letras de música, elas têm também uma qualidade poética e podem ser lidos só sem mas música. aí foi o seguinte. O Guardar, por exemplo. O Guardar, o que eu fiz? Eu recitei o Guardar antes de uma canção minha do Alvin. Uma canção num disco chamado. A canção chama Deve Ser Assim. Sobre um amor que estava
meio perdido no tempo. Eu peguei um poema do Cícero que ele tinha escrito, e eu não musiquei, eu recitei. Eu declamei antes de entrar a música, no disco. Por exemplo, Sol da Paixão. Fazia muito tempo que eu não musicava nada dele escrito, Cícero. Aí eu achei que ele pudesse estar meio perseguido, sabe? Fazia tipo 15 anos que eu não fazia isso. E ele próprio sabia, como ele é poeta, ele viu que na música a letra serve à música, não tem jeito. Mas eu queria animar ele, assim, para ele não sentir que eu achava que a música podia ser que a letra podia ser uma segunda, uma coisa de segunda categoria. Não é isso, é porque tem uma função. Então um dia eu falei para ele assim, me mostra algumas coisas que você tem escrito. Quero ser uma coisa que eu possa musicar. E aí ele estava fazendo Solo da Paixão, que é uma letra linda dele, assim, linda, um poema, chama Solo da Paixão, no disco meu chamado A Meia Voz. E aí o que eu fiz? Eu musiquei algumas frases, né, e pedi para ele terminar o poema que ele estava escrevendo de acordo com uma métrica de uma música que eu estava fazendo em cima daquele poema também. Então acabou sendo uma coisa bem com a quatro mãos, mas começou através de uma poesia que ele estava começando a fazer. E o curioso também é que foi você responsável por jogar o Cícero na música, né? Quando você roubou a canção da Alma Caiada da gaveta dele e colocou música, né? O que acontece é o seguinte, saudade é um sentimento muito automático, na palavra portuguesa, né, saudade. Eu, por morar nos Estados Unidos, jovem, eu adorava o Rio, né? Eu era do Rio, né? Eu era porque agora eu moro aqui, eu estou me sentindo muito paulista, mas eu nasci no Rio e morei anos lá. E quando eu fui embora do Rio, eu tinha nascido em Ipanema, né? Eu fui embora com 5 anos e morava em frente à praia e tal. E fui para os Estados Unidos, que era um lugar gelado, né? Eu cheguei lá 12 graus abaixo de zero. Então meus pais me deram um violão, uma coisa muito inteligente que eles me deram, porque o violão me aqueceu. E um pouco fazia abrandar a minha saudade do Brasil, né? Então, acho que eu comecei a gostar de música porque ela me aquecia. Tinha um vazio na minha alma, que era o vazio do mar, do calor, da língua, dos parentes. E a música meio que preencheu esse lugar, né? Então, por que eu estou te dizendo isso? Você me fez uma pergunta. O roubo do poema? Aí eu reencontrei, Cícero tinha 10 anos, ele tem 10 anos a mais que eu. A gente se reencontrou de novo nos Estados Unidos, anos depois. Eu fui morar lá, passar uma temporada de 16 para 17 anos lá, para estudar música. E ele também estava lá, fazendo uma pós-graduação em filosofia, lógica e matemática. Ninguém nem sabia que ele escrevia. Nem eu, nem meus pais, nem nada. Meu pai voltou para lá, não se adaptou no Brasil. Voltei para cá, dar um resumo rápido, fui para lá com 5, fiquei até aos 12, fiquei no Brasil de novo até os 16, passei um ano e voltei para cá. Nesse tempo que eu voltei de novo, o Cícero também estava estudando lá. E a gente dormia no mesmo quarto, né? Haviam 3 quartos, quarto dos meus pais, um de hóspedes, e a gente dormia no mesmo quarto. Mas eu não sabia nem que eu tinha nenhum interesse em comum com ele, até então. Não sabia que ele fazia poesia, não sabia de nada. Eu acordei de madrugada e tinha uns escritos, assim, né? E era um poema, era um soneto. E um soneto é um poema muito musical, porque ele tem uma métrica, né, de rima que tem muito a ver com música, é muito fácil musicar, né? E eu li aquilo e fiz, nossa, soa musical. E a temática também tinha a ver comigo, porque era um poema chamado Alma Caiada, que falava sobre alguém que queria ser uma coisa, mas não conseguia mostrar. Ele se sentia meio tolhido, ou pelos pais, ou o que ele aprendeu. Então, não podia ser ele mesmo. E no poema de descoberta, que eu, 16 anos, estava vivendo isso na minha adolescência, mas mulher era mais avançada do que homem, né? Então, já estava vivendo isso um pouco mais, como se tivesse 20 anos, assim, para um homem, sei lá. Então, eu me identifiquei e musiquei aquele poema dele. E falei, olha o que eu fiz quando ele acordou. Ele adorou aquilo. Aquilo virou uma espécie de brincadeira, entendeu? Nossa! E aquilo nos uniu.
toda a diferença que tinha de idade, de 16 para 26, de 20 para 30, enfim, que toda a vida a gente tinha tido, ali, naquela canção, naquela música, a gente parecia igual. A gente vivia a mesma angústia de querer mostrar o que a gente era, né? Ele me traduziu e aquilo virou uma música. E aí a gente acabou criando um repertório, né? Eu acabei voltando para o Brasil, assinando um contrato, e liguei para ele e falei, volta, a gente agora tem uma profissão. Porque naquela época, imagina, o Cícero, ele era poeta, que ninguém sabia, nem eu, nem meus pais, ninguém sabia. Ele foi fazer uma PhD em lógica matemática, que ele, né? Ele já era filósofo e poeta, não havia o menor futuro para ele já, entendeu? Mas ninguém sabia, meu pai não era ligado nisso, meu pai era um homem muito culto e deixava de estudar o que ele quisesse. E sabia que algum dia ele ia ser alguma coisa genial, entendeu? Mas não havia o menor futuro para trabalho para ele, não havia uma perspectiva. Nem para mim, muito também tão grande, porque eu estava estudando para ser maestro, né? Então, a música meio que tornou, eu tive uma profissão, ele também. Assim, foi uma coisa, e nos uniu. Bonito, né? É. Legal ser esse poema que tem a mesma questão, isso que trazer ser o elo dos dois, né? Exatamente. E você tem alguma coisa de Não, Borges aí essa que coisa você do queria... Borges, eu não achei o negócio da música que eu fiz, mas eu acho, ele tem um poema sobre nuvens, ele escreve muito sobre nuvens. Você sabe que o Borges, né, ele é um argentino, né? Morou anos na Espanha e ele ficou cego. Então, um homem, eu acho que as pessoas cegas são, quando são artistas, elas são assim, até uma competição injusta, porque assim, Stevie Wonder, Borges, sabe, são gênios, né? Porque desenvolvem a sensibilidade de uma maneira, né? Então, ele falando sobre nuvens, que ele falava assim, ele diz assim, ele começa a dizer que não haverá uma só coisa que não seja uma nuvem. Ele começa a falar que tudo é uma nuvem, então. Aí acaba falando assim, que a nuvem somos os... que a nuvem, na realidade, é... Lê. Eu acho demais falar, ainda ficar lendo. Eu acho se exibir demais. Lê você. Não, vamos lá, então. Você quer inteiro o poema? Ou é só esse trecho que Se você você ler marcou? com calma, eu acho que vale a pena. Então vamos lá, vamos com calma. Não haverá uma só coisa que não seja uma nuvem. São assim as catedrais de vasta pedra e bíblicos cristais que o tempo arruma, e a Odisseia, sobeja e cambiante como o mar. Há algo distinto cada vez que a abrimos. Refletido no espelho, teu rosto é desconhecido, e o dia é um duvidoso labirinto. Somos os que se vão. Para agora. A Nuvem, nuvem. Ele escreve e fala assim, somos os que se vão. Pode ir? Pode. A numerosa nuvem que se dissipa no poente é a nossa imagem. Incessantemente, a rosa se transforma em outra rosa. És nuvem, és oceano, és ouvido. E és também o que terás perdido. Não é lindo? Lindo. É lindo. Sobre perda, sobre morte, sobre a gente sempre voltar. Sobre o retorno, voltar. Sabe? Eu acho lindo. E não é, eu não gosto de nada muito sempre falou lá dentro no camarim, essa coisa de ser meio exata, né? Você tem uma coisa... Tenho uma personalidade, mas eu não gosto de excesso. Eu sou meio tímida, assim, eu não gosto de nada muito exagerado. Eu acho eu acho, para mim, assim, bonito é você... Isso o Cabral dizia, né? Quanto mais sucinto, melhor, entendeu? Quanto menos derramamento, melhor. Então, eu admiro quem consegue isso, sabe? Eu estava falando isso por conta das suas escolhas aqui, porque a Marina teve, ao mesmo tempo que tem essa questão da poesia, ela trouxe 2 livros, alguns muito práticos, no sentido de teoria, de pensamento cotidiano, e eu fiquei conversando com ela sobre essa coisa dela ser virginiana e prática e concisa. Não, na realidade, assim, eu era muito boa em matemática. Assim, eu poderia ter seguido uma carreira ligada à matemática. Meu pai queria que eu trabalhasse com tecnologia. Isso quando ele previu a coisa de... Mas eu optei por música, né? Mas eu gosto de coisas exatas, assim. E música é exata, música é matemática. Tem muita matemática, né? Música é matemática. E eu acho que as coisas são, na realidade, eu acho que a lógica, né?
o instinto é muito ligado ao racional, entendeu? Então, eu acredito em depuração. Então, por exemplo, vir aqui falar durante uma hora e pouco sobre livros, eu quero que esse tempo de vocês comigo vale a pena. Então, eu tento passar o máximo que eu puder de várias coisas que me interessam. Porque ler não é só romance e poesia, né? Tem coisas exatas, práticas também. Então, eu tentei achar também coisas assim. Essa sua série de nuvens sublinhadas aqui está linda. Tá muito boa. Acho que Borges já é isso. Vamos lá. Esse é o seu? Esse é o É o seu meu. sublinhado. Vamos misturar. Vamos para a Inês? Vamos, mas não vamos nem ler nada dela. Isso é porque eu, assim... Inês Pedrosa, Fases-me Falta, né? Fazem falta. É uma escritora portuguesa contemporânea. Ela agora toma conta da Fundação Fernando Pessoa, né? Da Casa Fernando Pessoa. Casa Fernando Pessoa, ainda em Lisboa. Uma mulher que escreve muito bem, e editora também, enfim. E é porque eu escolhi Stendhal e tal, e li várias pessoas e tal, mas, ultimamente, assim, esse livro aqui, da Inês Pedrosa, Faz-me Falta, que é um romance extraordinário, assim. Você não acha, Márcio? Eu acho, e ela acha, ela considera também o melhor livro dela. É um livro dessa, é um momento mágico, assim, essa mulher. Ela fala de alguém que foi embora e ela escreve para explicar o que ela sente e tal. Mas não é aquela coisa que você lê e fica, ai, que saco, sabe? Cartas para não sei quem. Não é isso, não, sabe? Ela diz coisas que você não imagina que alguém saiba colocar em palavras, dizer para alguém. Como é que essa mulher consegue? Eu fiquei horrorizada. Eu falei, que talento! Como é que ela consegue? Como é que ela conseguiu dizer isso? Como é que ela conseguiu expressar isso que eu... Essa mulher me deu um naucoteou quando eu li, sabe? Eu fiquei... E a personagem morre, né, no início do livro, né? Isso a gente pode contar porque acontece bem no começo. E Eu esse... prefiro nem falar porque pode desanimar. Eu já ficaria desanimado, você sabe? Não, mas... Entendeu? Eu tenho... O tempo é muito precioso, sabe? Eu tenho que ler coisas... Por isso que eu estou tentando fazer a coisa mais assim... Vão nesse... Pá, entendeu? Então, não vamos contar, mas existe esse diálogo que também torna mais fascinante Mas ainda. é uma coisa assim, a maneira que essa mulher escreve. Essa mulher... Não interessa se a mulher é um homem, ela escreve, ela é uma coisa talentosa. Podia ser o Proust, podia ser a Inês Pedrosa, uma contemporânea, entende? Vale a pena ler esse livro, para a gente ver assim, o domínio, alguém que domina a arte de escrever, entendeu? Sem ficar piegas, carregado, chato. Você fica, toma um susto, entendeu? Você fica, nossa, é uma coisa, é uma loucura essa mulher. Vamos lá. Temos aqui Flores Raras e Banalíssimas. Esse é um outro livro, mas é uma biografia, na realidade, que eu achei que era interessante recomendar. Você também gostou que eu recomendei, Eu né? gostei. A Marina, tem o seguinte, a Marina foi muito difícil realmente escolher a lista, eu sou testemunha, ela mandava e-mail, mas são só 10, vamos substituir para cá. E tinha um livro, esse veio na primeira lista. Aí faltou um livro que estava fora de catálogo, da Marina, que era o... É um livro, Saber, Fazer e Julgar. É um livro, assim, é uma aula. Eu estou querendo adiantar o livro, adiantar a vida das pessoas. Assim, tentando... Só falando, eu acho que essas coisas são super importantes. Porque hoje em dia o tempo, né? A gente cada vez tem menos tempo. A coisa da internet, então, você fica mais com tempo para nada. Então, é muito importante o tempo. Vocês estarem aqui, eu estou muito feliz, porque eu tenho que fazer valer o tempo que as pessoas se dispõem a... Porque não se tem tempo para mais nada. Né? Então, eu escolhi um livro que saiu, não saiu de catálogo, de um poeta chamado Auden. Mas é uma aula que ele deu na universidade sobre para pessoas que estão começando a criar uma poesia, sobre criadores. É uma aula que ele deu sobre isso, como saber fazer isso melhor, julgar isso melhor, saber fazer e julgar. É uma aula que ele deu em Cambridge, entendeu? Sobre você poder ter um julgamento bom, como você não copiar alguém. Enfim, uma aula prática maravilhosa sobre o ofício de criar, mas saiu de catálogo. Aí a Flores Raras Banalíssimas ficaram, que é a história da Lota. Eu escrevi esse livro porque eu achei uma biografia maravilhosa. Assim. É a história de um casal de mulheres, uma grande poeta americana, que agora, toda hora sai livro sobre ela, Elizabeth Bishop, né? Uma poeta americana moderna, né? Ela já faleceu, mas desse século passado, XIX, né? 20, século XX. E ela veio para o Brasil
no navio e tal, e conheceu essa mulher, Lota de Macedo Soares, que era uma mulher lá do Rio, uma mulher morena, assim, brasileira típica, assim, acho que devia ser filha de nordestino, que nem eu. E uma mulher numa família assim, que tinha dinheiro e tal, uma mulher que era ambiciosa e tal, e acabou trabalhando no governo do Lacerda, nos anos 60. Então, uma história de amor dessa poeta com a Carlota, construindo uma casa, as duas, em Petrópolis, Chamada né? Samambaia. Samambaia, uma casa assim que era frequentada assim por grandes intelectuais. Ela era amiga do Burle Marx, assim, um monte de gente importante. Ela fez o aterro do Flamengo, né? E foi trabalhar no governo do Carlos Lacerda. Foi um governador do Rio de Janeiro. E foi lá que fizeram o aterro. Né? Ela adorava planta e tal. Uma mulher meio assim, exótica, mania de planta, tinha dinheiro e tal. Estava com intelectuais, não sei o quê. E ela ajudou a construir o aterro, entendeu? Que é um lugar importantíssimo, lá no Rio. E botou o Burle Marx para fazer e tal. Mas então narra a trajetória dessas duas mulheres, muito diferentes. Né? E a Elizabeth Bishop era um pouco, bebia muito também. E era uma mulher excêntrica americana, morando em Petrópolis, como se morasse assim, na Serra da... aqui perto. Da Cantaria, não, é por aí. Uma pessoa encostada na pedra, sabe? Hoje em dia não é tão exótico, mas nessa época era. Né? E acabou se tornando uma grande poeta. Essa mulher construiu o aterro, que é um lugar importantíssimo no Rio de Janeiro. Então, mostra, brigou com o Burle Marx, acabou o governo Lacerda, era um governo, as pessoas tinham raiva. Tinha gente que amava, tipo o Jânio Quadros, assim, sabe? Não tão louco, mas desse tipo, assim, ame ou deixe e tal. Então, uma história muito interessante, passada no Brasil. E vai agora ser filmado, né? E o que eu acho legal também é a aproximação que a Lota faz para a Bishop dos autores brasileiros. Do Brasil, claro. É o olhar que a Bishop foi construindo do Brasil e aquele estranhamento também daquela americana chegando Exatamente. aqui. E dos livros que ela vai dizendo. Aí eu recomendei para ela ler Vida de Menina, de Helena Morley. Sei. E aí ela está naquela fase de aprender português e ela fala, eu vou traduzir Helena Morley para o inglês. Olha que coisa incrível. E aí é muito bacana esse livro. É uma história de duas intelectuais, né, passado no Brasil, e essa americana acabou tendo projeção internacional, né, mais do que a brasileira, né, mas a brasileira é uma mulher interessantíssima. O livro fala mais da brasileira, na realidade. Eu gosto disso, entendeu? E acaba que a Bishop escreveu muitos poemas famosíssimos sobre o Brasil passado, falando sobre a vida delas no Brasil, sobre Ouro Preto, sobre não sei onde. Então, é muito interessante, por isso que eu recomendei esse livro. E é bom, vai num sopro. Você começa a ler. É. Eu não tinha lido, li para a gente conversar e foi É. muito bom. Vamos, agora temos a parte mais exata, mais pragmática da Marina chegando. Que é um lado da minha personalidade que eu cultivo assim. Eu gosto disso. Esse é um livro do Eduardo Gianetti, que é um economista de São Paulo. Na realidade, ele é formado em filosofia, acho que sociologia também, e economista. Ele é intelectual. Escreveu na Folha de São Paulo, escreveu vários livros e tal. E escreveu esse livro, O Valor do Amanhã, que é um livro sobre juros. É um livro genial sobre juros. Genial, entendeu? Eu trouxe o meu, porque eu selecionei também umas coisas aqui, para vocês verem. Ele é um matemático, né? Quer dizer, ele escreve sobre economia, sobre sociologia, tudo isso. Mas ele escreve muito bem. Né? Muito bem. Ele já escreveu alguns livros. Mas esse eu trouxe por isso, porque é sobre juros. Vocês verem quando uma pessoa escreve bem, até sobre juros pode ficar interessante. Acho que a leitura pode ser muito boa. Deixa eu ver aqui. É porque eu estou sublinhado. Isso aqui é o teu. Não. Esse é o meu. Está tudo marcado, né? O que eu fiz aqui? Olha, começa aqui. Que ele fala que juros
Na realidade, dinheiro, ou o que for, na realidade, de aplicação, juros. É o que vale a pena para você, a curto ou a longo prazo. Entende? Então, na realidade, uma pessoa que é jovem, ela vai lidar com dinheiro, com juros, de uma maneira. Uma pessoa que tiver 20 anos, ela vai aplicar o dinheiro ao tempo dela de uma determinada maneira. Uma pessoa mais velha, é uma outra relação que ela tem com o tempo ou com o valor das coisas. Por isso que chama o valor do amanhã. Porque o juros, você tentar adivinhar o valor do amanhã. Mas não é bem a coisa do dinheiro. É o que você quer fazer da tua vida, aí que realmente vai interferir como é que você vai aplicar teu dinheiro. Entendeu? É o valor do amanhã. Então, tem uma coisa aqui que ele fala disso, que é: Janete vai ao encalço dos juros, onde menos se esperaria encontrá-los, no processo de envelhecimento celular, que faz da vida uma carniça, na formação de gordura em nossos corpos, no abuso de drogas e anabolizantes, nos cuidados com a saúde e dieta, nos trabalhos de criação literária, na escolha de uma profissão, nas relações amorosas, na poupança para a velhice e até mesmo nos castigos e recompensas após a morte, com que nos acenam as grandes religiões. Então, não é um livro financista, né? É um livro que ele aplica... Uma coisa que eu saquei desse livro é que ele aplica muito o conceito de intertemporalidade. Olha, isso aqui, ó. O valor do presente depende do que se pode esperar do futuro. Vocês entendem? Assim como viver no passado, o viver no futuro também pode se tornar uma forma de escapismo. Fuga e negação da vida. Um refúgio contra o desafio e a dor de viver. Então, ele fala, o que ele diz? A atribuição de um valor demasiado grande ou intenso ao que está mais próximo de nós de um tempo, em detrimento daquilo que se encontra mais afastado. Você tem que saber, se você acha que você tem, por exemplo, os próximos 20 anos, qual é a perspectiva que você quer ter? É assim que você vai aplicar teu tempo e teu dinheiro. É uma coisa muito mais interessante do que a gente pode imaginar. Para variar, né? Ó, a arte de reajustar o foco. Acompanha um animal humano do berço ao túmulo. O juros é ajustar o foco. Você tem uma meta. Qual é a tua meta? Eu quero, daqui a 15 anos, morar num campo. Então, você vai encarar o teu futuro de um jeito e aplicar o teu dinheiro de um jeito ou não. Se você quer isso daqui a 30 anos, é uma outra maneira. Se você não pensa, se você é jovem, vai tomar uma bebida no seu site, não vai pensar nisso. Você entende? Juros é isso. É o valor que você atribui amanhã. Então, é um livro muito interessante, sabe? Ele é uma aula meio que de dar uma situada também, sabe? Vale a pena. Tem uma coisa de escolha intertemporal, né? De o que você escolhe hoje e o que você está abrindo mão do amanhã. Porque você não pode aplicar o teu tempo, o teu dinheiro, a vida inteira na mesma coisa, porque as coisas são cíclicas. Daqui a pouco o teu interesse muda, a tua necessidade muda. Então, o que interessa é uma outra coisa. Então, o valor no amanhã é um livro sobre juros. Dependendo do valor que você dá do seu interesse, é a aplicação que você faz no amanhã, daqui a um ano, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 2 horas. Cada um vai saber como é mais importante essa aplicação, entendeu? Só que ele fala isso muito bem. É um livro muito inteligente. Sabe o que eu estava pensando enquanto você falava? Da paixão, pensando em futuro, de uma coisa que a Clarice fala na Paixão Segundo GH, que ela fala o seguinte, que a esperança, ela é um adiamento. Então, assim, é como se você tivesse hoje aqui, você fala assim, bom, hoje não está legal, mas daqui a 20 anos, a 2 anos, quando eu estiver naquele trabalho, fazendo aquilo, aí sim a coisa vai estar legal. Juros. E aí ela fala assim... Se ela tivesse tempo para esperar, tá ótimo, tá lá tudo guardadinho. Daqui a 20 anos... Mas se ela não aí tiver... que ela fala, a esperança, essa esperança de você dizer ali 2 anos, essa esperança é um adiamento, que você está evitando agir e que você tem que... É o que ele disse aqui, né? Depende do você poder... Agora, se ela achar que isso é mais urgente, ela vai querer isso mais
na vista dela, vai querer realmente uma aplicação maior a curto prazo. Mas não é Não seria aplicação. isso? Mas seria isso, é Mas não é isso. aplicação financeira, É é aplicação do isso. seu esforço, da Uma sua aplicação energia. menor, a longo prazo, né? Daqui a 20 anos eu olho para aquela pessoa que eu esqueci, que não quer. Daqui a não sei o quê, eu vou voltar lá, na Serra da Cantareira. Né? Mas, enfim, é isso. Né? Temos mito e música em Wagner e Nietzsche. Esse aqui também é outra. Esse é porque é um pouco o que eu falei no começo do nosso encontro, sobre a diferença entre poesia e letra de música. Né? Quando o Cícero e eu começamos a compor, eu percebi logo que, depois na sétima, sexta canção, que era mais interessante, a gente gostava mais quando ele musicava mais algumas partes que estavam prontas na música. Quando ele botava uma letra em músicas já prontas, assim. Ele começou a gostar mais dessa brincadeira, e eu também. E quando eu ainda tentava, às vezes, botar música nas letras dele, ficavam coisas assim, que uma vez que eu ouvi, eu nunca vou esquecer isso. Tinha um cantor, não vou dizer qual cantor, que ele musicou um poema do Drummond. Eu devia ter, sei lá, 19 anos na época. E ele dizia assim, e agora, José? A festa acabou, o barco partiu, sei o que. E agora, José? E tocou no rádio isso. Eu fiz... Não é isso, entende? Mas uma pessoa pega e faz aquilo, alguém vem, sabe, 3 acordes, e agora? Não é nada disso. Quer dizer, você pega, parece que você negou toda uma coisa completamente assim. Então, a gente tem muito medo disso, entende? De musicar a poesia dos outros, uma coisa... Imagina, e agora, José? Né? Então, é complicado. E o Cícero percebeu isso logo, e eu também. Então, esse livro, eu ganhei de um fã meu, que sabe que eu adoro Nietzsche e tal, em filosofia. Ele me deu esse livro, que foi uma tese de um professor e tal, sobre... porque Nietzsche adorava Wagner, o compositor Richard Wagner, um compositor de música clássica e tal, que veio... Teve uma época que teve muita ópera, né, italiana, né? Verdi, Puccini e tal. Eram as óperas assim, tradicionais, assim, que remataram o mundo. Assim. Quando o Wagner apareceu, o Wagner era um ator. Ele veio do teatro. Ele era um ator, não era músico. Era um ator, adorava trabalhar com teatro e tal. E depois começou a fazer música. Então, a formação dele é teatral. Então, havia muito de teatro e de dionisíaco na obra do Wagner. Né? Porque o Nietzsche fala muito de uma coisa grega, né? Que os gregos falam que existem 2 deuses principais. Um apolíneo, Apolo, que é o deus da exatidão, da medida, né? Que é uma coisa muito que impera hoje em dia. Né? Até com o advento da internet, o mundo ficou ainda mais visual. Né? As artes, né? Artes plásticas, design, moda, são coisas muito importantes no mundo hoje em dia. Muito. Não é mais uma coisa supérflua. É uma coisa, a embalagem é muito importante para vender o produto. Né? O Andy Warhol já dizia isso. Então, isso para os gregos era Apolo. E a música, a coisa que entrava pelo ouvido, era dionisíaca. O teatro também grego. Então, Wagner tem essa formação. E ele veio pós Puccini, Verdi. Então, uma música, para mim, assim, me toca. Assim, a influência dele era Beethoven. Para ele, Beethoven era o que importava e tal. Eu gosto muito do Wagner, de música clássica. Assim, eu acho que ele é incrível. Assim. E o Nietzsche, gostava muito dele. Então, essa é uma tese sobre como era parecido o pensamento de Nietzsche e de Wagner. Um sendo filósofo e o outro sendo músico. Né? E o Nietzsche, nesse livro, que é um livro lindo, assim, ele desenvolve profundamente essa frase que eu citei no início, que, para mim, eu acabei botando uma música nesse disco novo, chamada Lex, que é: a música é o mar, palavra, mera embarcação.
Porque o Nietzsche ele tinha uma fascinação pelo mar. Ele achava que o mar era uma outra linguagem. Não tinha nem como traduzir. É como se o mar fosse um outro mundo, fora o mundo. Não fizesse parte do mundo, fosse um outro mundo, entendeu? E perto do mar, da música, as letras viravam embarcações no mar. Mas eram embarcações, eram como se fossem navios tentando domar aquilo que era o mar. Entendeu? Então, é linda essa imagem do Nietzsche, fortalecendo a música. Entendeu? Então, é claro que eu adorei, né? E esse livro é um livro pequeno e tal, mas lindíssimo. Ele fala muito de Wagner, né? Também, da música de Wagner e tal. E antigamente, né, os músicos, eles tinham pessoas que bancavam, né? Os mecenas. Os mecenas, assim, música, poesia, né? No mundo grego, depois na Renascença e tal, durante anos, assim, eles eram tidos como grandes figuras assim, na corte, né? Então, as pessoas ricas, né? E os reis, né? A nobreza toda, e homens ricos, né? Feudos e tal, pagavam, compravam, encomendavam quadros, concertos, óperas, né? Então, o Wagner foi sustentado há anos, né? Por várias pessoas, sabe? Fizeram até um teatro dele, teve um teatro. A primeira pessoa a ter um teatro construído foi o Wagner, para encenar os concertos e as óperas, né, dele, entendeu? Na Alemanha. Então, é um livro lindo. Chama-se O Mito e a Música em Wagner e Nietzsche. E aí você escolheu o nosso maestro soberano também, o Tom. O livro do Tom foi difícil de achar, a gente achou em sebo, ele estava esgotado. E aí, o Tom, você tem uma relação com ele também desde vindo lá de Washington, não tem uma coisa que você voltou num navio e o Tom estava no navio? Quando eu tinha 12 anos, que meus pais voltaram, a primeira vez, né, dos Estados Unidos, eu fiquei de 5 aos 12, a primeira vez. Eu voltei de navio. Eu acho que meu pai e minha mãe não queriam voltar logo, então de navio demorava mais. De avião chegava um dia, no dia seguinte. E de navio demorava 11 dias. Então eles pegaram um navio. Meus irmãos voltaram logo e eu voltei no navio com eles. Eu queria logo voltar e voltei. Demorou 11 dias para chegar. Eu ficava com ódio dos meus pais. Assim, tudo bem, ainda bem que tinha um mar em volta. E a viagem foi agradável. E no navio estava o Tom Jobim. Ele tinha vindo uma temporada super bem-sucedida dos Estados Unidos e pegou o navio e voltou no navio. Uma coisa completamente, né? Eu tinha 12 anos, já tocava violão super bem, eu. Então, e o Tom Jobim, a bossa nova, tinha estourado, né, nos Estados Unidos, que era um motivo de orgulho enorme para mim, porque nos anos 60, quando eu morei lá, ninguém sabia onde era o Brasil. Não sabiam nada lá, não tinha o menor interesse, não sabia nada. Mas aí a bossa nova estourou. Então, o Tom Jobim tocava nas rádios populares. O meu vizinho faz a aula de dança para aprender a dançar bossa nova, imagina. Os vizinhos, né, que eu era garota, mas os donos da casa ao lado dos meus pais faziam aula. Eu ouvia, assim, nossa, né? Então, o Brasil chegou nos anos 60, nos Estados Unidos, através de Tom Jobim. Tom Jobim, João Gilberto e Astrude Gilberto, que era cantora. Então, eu queria escolher um pouco sonho assim, de todo músico, né? Meu nome, mas o nome de vários músicos, é ter um livro de partitura. É o sonho da gente, né? É ter um livro que tem a partitura das nossas canções, com letra, com partitura linda. Partitura é linda. Você viu a partitura? É aquela coisa linda. Claro que fora o desenho, que é lindo, vai ter ali também as cifras na partitura, enfim. O sonho assim de uma pessoa que compõe, autor e músico, somente quem compõe, é ter um livro assim. Eu podia citar vários, do Bob Dylan é lindo, dos Beatles é lindo, mas eu quis falar do nosso maestro Tom Jobim, porque é um livro lindo dele, é um livro que tem a biografia dele, tem um livro de fotos, de entrevistas dele. Ele era um sujeito, ele era um gentleman, um homem finíssimo, educadíssimo, boêmio, engraçadíssimo. Então, conta coisas assim, não é coisas engraçadas, mas é engraçado assim, porque você fica conhecendo a pessoa melhor, né? Conta a história dele, conta a trajetória da bossa nova. Tem partituras, são obras selecionadas, não é toda a obra dele. São algumas canções assim, com fotos lindas, né? Porque a época do Brasil na bossa nova era muito bonito, né? A coisa
era mar, né, praia, e aqueles homens eram todos lindos, Tom Jobim era lindo. João Gilberto era bonito. O Vinícius não era bonito, mas era um charme. Né? E todos, esse do Lobo, essa gente toda, eles eram formidáveis e muito bonitos. E tinha toda uma estética, né? Dos anos 60, que, né, JK, né, uma coisa que foi muito importante no Brasil. Né? E esse livro tem isso, né? E músicas selecionadas do Cancioneiro, do Jobim, com partituras lindas também de algumas músicas. Enfim, para mim é uma joia. E é um desejo que eu tenho de um dia fazer o meu. Assim. Você sabe que várias vezes pediram para mim, quiseram me chamar para fazer um livro de partituras. Né? E eu, quando era mais jovem, devia ser um pouco metida também e tal. E ficava achando que não era a minha hora de fazer. Eu achava aquilo meio estranho. Eu não estava pronta para fazer aquilo. Eu achava que eu tinha que esperar até mais. Primeiro, uma coisa, eu achava que... Não sei se era mitidez, se era, na realidade, uma certa humildade. Mas as pessoas me pediam muito para fazer. E muita gente fazia. E eu já tinha bastante música com Cícero. Mas, para mim, que trabalho com música, isso é uma coisa tão especial que eu segurei. E agora, eu acho que, provavelmente, dentro de uns 2 anos, eu vou ter o meu livro de partitura. Um volume 1, volume 2, né? Do meu trabalho, dos meus discos todos, né? Com cifras, com letras e tal, e um pouco falando de mim e tal. Mas agora só. Né? Agora que eu concordei em fazer, entendeu? Mas é o sonho de qualquer compositor, qualquer música, ter um livro de partitura. Compositor, principalmente. Você gravou do Tom, Samba do Avião, 3 Garotas de músicas. Ipanema e O Que Tinha de Ser? São as suas preferidas ou elas encaixavam naquele momento de conceito de difícil, disco, encaixava na hora. Na realidade, tudo é uma questão de... É difícil, né, escolher. Imagina, escolher as que eu mais gosto. Né? Até porque, quando você tem um autor ou um compositor que tem obras-primas, depende do teu momento. Tem uma hora que você gosta mais de uma música ou mais de um livro. Né? Eu cantei e gravei essas 3 canções do Tom, porque naquele momento era muito importante. Eu gravei um disco chamado Abrigo, que é um disco que não era de composições minhas. Era um disco de canções que eu queria ter feito. Né? Canções que me davam abrigo, como cantora, que eu poderia ter feito aquelas canções. Né? Se eu tivesse o talento daquelas pessoas, ou tivesse estado naquele lugar, naquela hora, enfim. Poderiam ser minhas por tal admiração que eu tenho por aquelas canções. E nesse disco, eu gravei 2 do Tom e do Vinícius. Uma só do Tom, que é Samba do Avião, né? Que é aquela música Minha Alma Canta, né? Vejo Rio de Janeiro, que eu gravei como samba, mesmo, mas de um jeito bem meu, bem diferente. E O Que Tinha de Ser, que é uma canção dele com Vinícius, que é uma música de matar, de cortar os pulsos. É um homem dizendo para a mulher, né? Que... Porque foste na vida, né? O que tinha de ser? Na realidade, aquela pessoa... Vinícius era um apaixonado, né? Vocês conhecem a obra do Vinícius de Moraes, né? Um grande letrista, um grande poeta também. E apaixonado, né, pela vida, pelas mulheres e tal. Então, essa é uma grande letra dele, chamado O Que Tinha de Ser. Sobre um derradeiro amor dele, assim. Porque foste o que tinha de ser. Né? Porque foste na vida é a última esperança. Encontrar-te me fez criança. Porque já eras meu. Na realidade, ele fez uma mulher cantando para um homem. Porque já eras meu, sem eu saber sequer. Porque és o meu homem e eu sou a mulher. Porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas. Não vinha. E tuas mãos foram minhas com calma. Porque foste na vida. Porque foste minha alma. Porque foste minha alma, como amanhecer. Porque foste o que tinha de ser. É uma coisa linda, mas eu acho que é mais letra. E é uma música do Tom Jobim, assim, dilacerante, que eu gravei também. E Garota de Ipanema, porque eu nasci em Ipanema. Bobo, né? Não, na realidade, porque o Prêmio Sharp, uma vez, tinha uma homenagem ao Vinícius. Uma homenagem ao Vinícius de Moraes e tal. E o Zé Maurício MacLean, o dono do prêmio, e a Carla Camurati,
me convidaram para cantar uma música do Vinícius num prêmio, eu escolhi Garota de Ipanema. Que foi o clipe também que inaugurou a MTV brasileira, né? Foi também. Naquela época era muito gostosa. Eu lembro que passava o seu clipe, passava Madonna com erótica, era uma coisa meio MTV chegando. Era muito louco aquilo. Eu não entendo. Melhor mudar de assunto. Sabe? A não ser que a gente tenha tempo. A gente tem tempo para falar. Tem tempo? Não. A MTV, agora eu vou cantar agora na MTV. No VMB, né? E eu inaugurei a MTV, quando ela inaugurou. Mas eu acho que a MTV não gostava de mim, na realidade. É porque a MTV, quando ela começou no Brasil, eu era a expressão de música jovem mais popular que tinha no Brasil, de música pop. Eu era a pessoa mais assim popular e mais forte, assim. Eu e Lulu Santos. Fora a banda, mas eu era anterior, tipo 2, 3 anos, então eu era mais importante naquele momento. Então a MTV ela achou melhor, eu acho, abrir comigo. Mas, na realidade, eles não queriam aquilo, eles queriam um grupo de rock e tal. Então, depois daquela licença que me deram poética, foi meio difícil a minha relação com a MTV. E de tempos para cá, assim, a gente vem meio que resgatando isso, né? E agora, é engraçado, porque agora a MTV, ela deu uma reformulada, assim, grande, o perfil dela. Ou seja, um monte de gente saiu, né? Foi mandado embora, saiu. E tem um monte de gente nova que entrou lá, de uma geração mais nova e tal. E agora, essa geração é louca pelo meu trabalho. A geração mais nova, que não tem que não veio logo depois de mim. Porque tem essa coisa de geração. É sobre isso que era o livro que eu recomendei aqui e que está esgotado, que já está fora de catálogo. Sobre esse livro, Saber Fazer e Julgar. Porque, na realidade, quando você cria alguma coisa, às vezes até inconscientemente, você vai contra o que veio logo antes de você. Não a implicância com quem antes. É porque a tua própria necessidade de aprendiz, você quer, na realidade, marcar e falar que o você representa o que está chegando, né? O que está vindo. Então, aquilo vai de uma maneira de encontro contra ao que veio logo, imediatamente antes. Né? É sobre isso que ele diz, que, na realidade, quando você começa a criar, você se junta com vários aprendizes. E juntos formam uma nova corrente que está começando. E, mesmo que vocês sejam gratos a quem veio antes, você não quer mais olhar para aquilo. Aquilo já te formou. Agora você quer, na realidade, tomar lugar daquilo. Né? Então, eu acho que na MTV, quando ela foi inaugurada, eles reconheceram o meu lugar. Mas eles queriam tomar conta e eu já era muito, muito o que estava. Né? Então, foi necessário passar alguns anos, né, se passarem, para agora uma geração nova que, ao contrário, me acha que fica mergulhando na minha obra, porque não tinha muito acesso. E agora valoriza. É uma coisa que acho que acontece, né, é uma coisa meio sistemática, né? Nas gerações mesmo, acho que é assim que funciona. E você está concorrendo com a melhor canção do Tô. ano. No MTV Awards, imagina. Para sempre. É. E temos aqui o nosso 10º livro, Os 72 Nomes de Deus, Tecnologia para a Alma. Eu achei isso aqui, Tecnologia para a Alma. Não, eu acho que é aquilo que eu te falei, quem veio aqui nos vê, eu tenho que dar dicas. Esse aqui, olha, esse livro, primeiro vou folhear para vocês verem. E que, na realidade, é tecnologia para a alma. Assim, eles dão, assim, são ensinamentos para você conseguir... Porque para acabar a sorte não existe. Nada acontece, é um acaso. Um acaso, ele é escrito. Acontece porque tem que acontecer. Então, esse livro, a Cabala tem ferramentas para te ajudar a conseguir ficar focado assim, no que vale a pena.
E uma das ferramentas são 72 nomes. As letras em aramaico dizem que são as primeiras letras feitas, antes do homem começar a escrever, ler e tal, as primeiras letras que foram feitas em aramaico. E dizem, tudo dizem, né? Eu acredito, mas, enfim, tenho certeza, mas não quero impor nada a ninguém. Eu sou uma pessoa pragmática, hein? Não faço mais nem análise. Fiz mais anos. Mas eu descobri que a cabala, para mim, é mais importante que a análise. Eu estava fazendo a cabala e depois checando tudo com análise. Aí vim para São Paulo e falei, não adianta fazer análise, realmente é a cabala, entendeu? Eu não queria mais mudar de analista também, porque eu adorava minha analista, ela era ótima. Entendeu? E a cabala, na realidade, você pode estudar até no site. Então, não, é uma coisa que não depende tanto da relação tua com alguém. Você pode estudar os ensinamentos. Mas aqui, nesse livro, voltando nesse livro, eu podia ter recomendado qualquer livro, até um de iniciação. O Poder da Cabala, que é um grande livro. Mas não, prefiro esse aqui, porque esse aqui tem 72 quadrinhos. São desenhos de 3 letras, diferentes assim, misturas, de 3 letras, que formam um nome, que você não sabe nem qual é o nome. Olhar para eles é muito importante. Olhar, escanear essas letras, por exemplo. Não precisa não. Vou pegar aqui, por exemplo, uma página, tem um nome aqui, ó. Isso aqui, pequenininho, são 3 letras em aramaico. Bem aqui, eu sei que não dá para ver, mas está vendo uma coisa redonda, turquesa. Né? Dentro tem 3 letrinhas. Essas 3 letrinhas formam um nome. E cada nome tem uma importância e um significado. Entendeu? E na Cabala, na sabedoria diz que se você olhar por dia para 1 ou 2 nomes que você acha que tem a ver com o que está passando naquele dia, isso ajuda muito, limpa. Eu pratico a cabala já há algum tempo. Minha vida melhorou muito. Então, eu acho que eu tinha que terminar meus 10 com esse. Porque se vocês gostarem do que eu estou recomendando, procurem esse livro, dá uma olhada e dá uma, sem comprometimento nenhum. Começam a olhar um pouco. Pelo amor de Deus, não fiquem que nem gente que vê o Xing, que joga 20 vezes por dia. Não faça isso. Porque jogando, eles ficam com ódio. Começam a querer, não façam isso. É assim, 1 vez por dia, tal, 3 dias, acha um nome aqui que tem a ver. Ao contrário do Xing, você não vai jogar e descobrir um nome. Já existe 72 nomes aqui. Acha um que tem a ver com o que você está sentindo. E olha para aquelas letras, durante uns 5 minutos. Olha para aquilo. Depois esquece. Mas depois no livro tem a simbologia de cada letra? Tem tudo aqui. Tem tudo aqui. Tem a simbologia de cada letra, tem o que significa cada letra, por quê, o que, por exemplo, quer ver? Vou adiantar isso para vocês, hein? Olha, por exemplo, abre aqui. Resgatando centelhas. Não sei, calma. Aí tem aqui. O símbolo, as 3 letras que vocês têm que olhar. Isso. E aí tem aqui uma explicação sobre o que significa isso, o que pode ajudar, por que tem esse nome. Mas o importante realmente é olhar para essas letras. É olhar, escanear. E sempre de trás para frente, porque alguns alfabetos, né, eles não são lidos como a gente, né? São lidos daqui para cá. Marina seria Marina, entendeu? Da direita para a esquerda. Então, você olha da direita para a esquerda, as letras. Façam isso. Tudo de bom. Lembrando que esse livro, todos os livros, na verdade, estão na biblioteca do Sesc Bom Retiro aqui, para as pessoas Esses livros consultarem. vendem, entendeu? Mas também quem quiser consultar já está aqui na biblioteca também. Agora, se alguém quiser entender melhor do que eu estou falando, eu fui direto na solução. Para não ficar alugando vocês com... Lá vem mais uma pessoa falando de uma alquimia. Não é isso, entendeu? É uma coisa muito exata.
2 2 são 4, entendeu? É bem exato. Agora, se te interessarem vocês, tem um site, né, na internet chamado KU, Kabbalah University, que você pode entrar e, se você pagar, sei lá, $30 por mês, você pode ter acesso aos maiores professores do mundo, né? Ou você pode comprar o poder da Kabbalah. Pode, entendeu, se aventurar por isso. Agora, esse é um livro importante, porque tecnologia para a alma, estou falando. Marina, vamos abrir para as perguntas da Claro, plateia? vamos lá. O Ramon Melo está aqui com o microfone para pegar as perguntas de vocês. Oi, Marina. Oi. Meu nome é Rita. A gente já se conhece assim De vista já. há uns 30 anos. Você era muito jovem, eu tirava foto, que eu trabalhava em jornal, a gente sempre teve em contato. Agora eu queria falar uma coisa que eu acho muito interessante na minha relação assim com você, porque isso lá nos anos 80, um dia eu estava lá no Rio, na livraria da Zibal. Lembra que tinha aquela livraria Lembro. no Leblon? Lembro. E você entrou na livraria e eu estava comprando um livro da Gertrude Stein. Sei, eu adoro ela. E aí você entrou e você falou, você está comprando esse livro, não sei o quê. A gente começou a conversar Foi? por conta de um livro. Daí, depois, uns anos se passaram, eu li num jornal, se eu não me engano, que você recomendava lá um livro que chamava Balada do Café Triste. Lembra desse livro? De quem? Carson McLean. Agora não estou me Neto lembrando. McLaren. É um livro lindo. Não estou me lembrando agora. É isso Pode mesmo. ser. E aí, eu li na época o livro e gostei muito. E agora, nesse verão, eu estava na Bahia e levei o livro. Por acaso, assim, porque eu sempre levo uma mala quando vou para a Bahia. E li de novo esse ano, né? E quando Eu vou anotar para me lembrar, porque eu já esqueci. A Para ler Balada de do novo. Café Triste, Tá. acho que já está esgotado também, mas é um livro maravilhoso. Olha, que bom. E agora, faz o quê? Umas 3 semanas, mais ou menos, a gente acabou se encontrando de novo na Livraria da Vila. Eu estava entrando e você estava saindo. Então, eu acho muito engraçado isso. Engraçado mesmo. E a hora que eu vi que você ia Que conversar bom. sobre livros... Você tinha que estar aqui, eu né? fiz questão de vir. Você é artista, que e bom. também os livros que você lê sempre também são os livros que eu leio. Que mais bom. ou menos, a gente tem um pensamento mais ou menos próximo. Que bom. E só para completar uma coisinha, você falando de flores raras e banalíssimas, não sei se você já leu um livro novo que saiu agora de um autor americano. Sobre ele, né? Sobre ela, né? Agora. Chama Arte de Perder. Lindo. que Esse poema é do- lindo, inclusive. Não é? Esse Que poema dela é do lindo. Michel Sled. Ele teve Eu li sobre. na Flip. Eu li sobre. E aí ele veio aqui para São Paulo e eu fui assistir uma conferência dele. Ramon, Você gostou? Muito. E daí a gente acabou conversando, eu acabei ficando amiga dele. Sabe o que eu li? Só para completar aqui, a Meryl Streep, essa atriz extraordinária, faz o papel. É isso Da Elizabeth mesmo. Bishop agora. É. Ele vendeu para cinema e tal. Isso Esse livro. mesmo. É esse livro. Da Elizabeth Bishop, que era casada com a Carlota. Isso. Incrível. Isso. E aí, nesse livro do Michel, ele traz um pouco mais de luz sobre a Elizabeth, Elizabeth. Mas também a Carlota acaba sendo importantíssima. E ele fala que uma das inspirações para ele escrever o livro foram as cartas que ele encontrou lá nos Estados Unidos e esse livro da Claro, Carmen, que escreveu é Flores máximo. Raras e Banalíssimas. Sabe quem vai fazer? A Carlota. A Glória Pires. Olha que máximo. Genial, Glória né? Pires, É o eu não máximo. sabia. E também ele falando que agora acho que é o centenário de Elizabeth Acho que Bishop sim, esse é. ano. E aí ele falando que os Estados Unidos inteiro está mobilizado por Bacana isso, diz que até nas escolas primárias já tem poemas da Elizabeth Bishop nos livros escolares de primeira, segunda que série bacana. do curso primário. Que ótimo. Legal. Então ele falou que ele acha assim que o livro dele e esse livro da Carmen foi até reeditado, porque agora esse ano está uma procura enorme. Não, e agora com esses filmes todos? Então é isso. Tá Obrigado. bom. Que bom que você Não foi nem veio. pergunta, foi só Tá uma... bom. Que bom que você veio aqui. Mais alguma pergunta aqui? tem ali do outro lado, Ramon. Marina, eu fiquei curioso desse livro, Saber Fazer Julgar.
do Auden, chama. Se você pudesse Claro. fazer mais alguma coisa dele, e Olha, se você própria tem alguns seus conselhos, acho que você sempre experimentou muito, né? E aliou isso com a coisa pop, que às vezes é um pouco conservadora. Assim, que você fala sobre olha, isso. o nome do livro é Saber, Fazer e Julgar, do William Auden, que é um poeta, um escritor, não me lembro se é em inglês ou americano, acho que é em inglês. Né? E ele, isso foi uma palestra que ele deu na universidade, acho que foi de Cambridge, entendeu? Sobre como julgar o seu próprio trabalho. Uma coisa que eu aprendi muito nesse livro, duvidar dessas coisas muito... o que vem muito fácil. Né? Não só com ele, mas com o João Cabral, ele muito sobre isso também. Ensina mil coisas. Né? Explica essa coisa de ser aprendiz, de que você inconscientemente quer, na realidade, fazer um movimento e derrubar o que vem anterior, entendeu? E que... Um pouco na questão de se clonar, de depuração também. Depuração, na realidade, assim, é bom, eu digo muito isso em música, você tem que desconfiar um pouco da espontaneidade. Porque não é tudo que é espontâneo que é bom. Não é tudo que é natural. Isso é uma bobagem, isso é uma coisa... Isso pode ser pueril, pode ser até infantil. Entende? Assim, existem no mundo grandes e grandes poetas, desde que o mundo começou, né, até hoje. Poetas contemporâneos, pessoas que escreveram verdadeiras obras-primas. Tudo depende da tua ambição. Se você quer ser uma pessoa que vai fazer... Olha, eu também mostrar para o namorar, tudo bem. Mas se você tem a ambição de ser um grande poeta, um grande criador, em qualquer área que seja, é muito importante duvidar do que você faz muito fácil, entendeu? Você pode estar se autoplagiando, você pode estar... E, para um criador, o que ele sempre quer é transformar o mundo. Então, não estou dizendo para ninguém não acreditar, não fique sendo tão complacente consigo próprio. E também nem tão feroz também. É preciso essa medida, né, de discernimento quando se cria. Aqui, Marina, do outro lado. Oi, boa noite. Boa noite. Nós temos algumas coisas em comum. Eu sou Marisa Lima e você é a Marina. Nós temos a mesma idade. Né? Eu escrevo e eu comecei a ler muito cedo, diferente de você que disse. E eu fiquei assim impressionada, porque eu comecei a ler cedo e estava aqui refletindo como você conseguiu ler tarde e ter assim, abarcar ou apreender tanta coisa. E eu me senti, né, tendo lido cedo, eu até me senti ignorante quando você foi falando de alguns livros. Falei, meu Deus, até fiz algumas anotações, porque eu leio muito, e aí eu descobri que você... Não, você não descobriu isso. Não, você, na realidade, é porque são caminhos diferentes. Sabe o que acontece? Cultura. Ler muito. Acho até que hoje em dia eu li bastante, mas eu comecei tarde. Mas é para poder salvar a pele de algumas pessoas também. Às vezes, ler muito não significa... a cultura é uma coisa. Mas as suas escolhas foram assim, escolhas boas. Não é? Mas é porque eu trabalho muito com Desses, depuração. alguns desses, de todos que você trouxe, acho que 2 eu conhecia. O restante, eles não estavam na minha lista. Eu até fiz anotações. Mas, olha, eu não sei bem como é que é, mas meu critério de escolha é assim, um critério muito seletivo mesmo, porque eu tenho que escolher muito bem o que eu vou fazer, o que eu vou cantar, o que eu vou escrever. Qual Entendeu? o seu critério Nesse você momento aqui, utiliza para fazer né, chegar nesses caminhos? olha, se o Márcio tivesse me perguntado assim, olha, vamos fazer, me proposto uma aula de literatura, uma palestra sobre... Eu não teria escolhido esses livros. Mas essa coisa assim mais geral, eu realmente tenho um senso de depuração muito aguçado na minha música, no meu trabalho. Eu pessoa que depuro muito, eu sou muito ambiciosa. Então, para dar essa palestra, para pegar o tempo de vocês durante 1 hora, a questão não era eu ter lido muito, era o que eu li e o que eu posso passar para vocês que possa fazer uma diferença na vida de vocês, entendeu? Porque, claro que há gente que já leu muito mais do que eu. Agora, como é que o que eu li pode fazer uma diferença na tua vida, por exemplo? Estou feliz que então. Foi bom. Eu só sinto de não ter, por exemplo, divulgado esse evento para os meus alunos. Não é?
que eu... Está sendo gravado? Não, Está não sendo sei. gravado e vai para o YouTube depois, está ao vivo. Entendi. Depois. Eu gostaria muito que eles tivessem participado Muito desse obrigada. momento e ter Já valeu minha palestra pelo que você me disse, já é o que eu precisava. Tá, mas a pessoa que Mas escreve. Eles vão saber, com certeza, Tá bom. desse momento e dessas descobertas. Obrigada. Legal, obrigado. Oi, Marina, tudo bom? Tudo. Meu nome é Cláudio, eu também trabalho com música, com direção e pesquisa musical, e conheci teu trabalho no início, até por uma coluna do Nelson Motta, que saiu uma foto sua, não tinha disco, não tinha nada, você ia fazer um show à meia-noite no Teatro de Ipanema, que eu sou carioca também, e saiu uma foto linda, assim, né, eu adolescente, e, enfim, ele falava assim no texto, ele botava assim: essa é a nova gata pintando no pedaço. Não percam o som dela. Entendeu? E eu fui arriscando. Aí, quando eu cheguei lá, eu estava descobrindo a música brasileira e tal, e você cantou Dolores Duran daquela forma. Então, assim, o que me pegou no teu trabalho, fora a parte musical, que eu acho que é única, você tem uma marca totalmente diferente de tudo, para mim mesmo, entrando no rock, no pop, mas, enfim, você ouve e você sabe que a Marina, não interessa se foi você ou se foi outra pessoa que gravou. Mas a palavra era muito importante, entendeu? Porque eu falei, puxa, é essa Dolores Duran que me interessa, entendeu? É dessa forma que ela está falando. E a poesia também, eu acho que você sempre valorizou muito. Então, assim, foi muito bacana estar nessa conversa e poder repensar algumas coisas que eu já achava sobre você e tal, mas também ver que, enfim, dizer que a tua palavra, para mim, fora a música, era muito importante, me fez ver muita coisa, entendeu? Que bom. Essa coisa que você falou da Dolores, sabe o que acontece? Assim, eu, como o Márcio disse no começo, assim, a minha casa era muito intelectualizada. Meu pai era um intelectual, e o Cícero, né, desde cedo escrevendo, e, enfim, e tudo isso. Então, eu sempre tive parâmetros muito pilares fortes, assim. Agora, no caso da música da Dolores Duran, nem sempre você tem que ter... Tem pessoas que foram contemporâneas a vida toda. Tem coisas que não envelhecem. Né? Dolores Duran é uma geração, duas anterior a minha, sei lá, uma mulher, primeira mulher compositora, assim, que compôs com tom, né? Uma mulher que é atemporal. Claro, tem isso, entendeu? Claro, então aquilo fica eternizado sempre, entendeu? Agora gravaram um disco meu, um disco de canções minhas, né? As pessoas umas mulheres, cantoras e compositoras também, muito novas, gravaram um disco literalmente loucas, que é só com canções minhas e tal. E eu ouvi, é incrível, porque assim, são canções minhas e tal, revisitadas por elas, é uma outra leitura bem legal também. Então, isso vai tornando as coisas que são legais eternas. Você vai renovando, renovando. Não fica preso numa moldura, porque às vezes um modismo no tempo, entendeu? Um arranjo e tal. Aquilo vai se transformando. É bom, eu gosto. Obrigada, viu? Um beijo. Boa noite, Marina. Boa noite. Meu nome é Reinaldo. Eu concordo com você que 10 livros é muito pouco para contar o que você leu mesmo do tempo que você começou a ler. Biografia, você não comentou nenhuma, tirando esse livro da Elizabeth Bishop e da Lota. Mas tem outras biografias? Tem. Você Eu adoro chegou a ler, biografia. você curte ler biografia? Adoro. Eu escolhi essa porque era um personagem brasileira, meio que nos anos 60, com uma poeta que agora está consagrada. Enfim, eu achava que era interessante. E de uma época no Brasil, política importante, mas eu adoro biografias. Falei de várias, da Madonna, do Kurt Cobain, do Visconti, de cinema, de tanta gente, do Tom, da Callas. Eu adoro biografias, adoro ler. Nada. Ó, a gente está chegando ao fim, tem mais uma pergunta aqui. Então, vamos lá, que a gente tem que agora otimizar o tempo aqui da... Boa noite, Marina. Onde que você está? Aqui. Aqui, estou aqui. Ah, tá. Oi, Marina, eu boa acompanho noite. seu trabalho desde que eu tinha 13 anos. Eu tenho toda a sua obra, do primeiro disco, vinil na época, até o clímax. Então, eu gosto muito do seu trabalho, das coisas que você escreve. Muito
obrigada. Eu sou economista e me chamou muita atenção o livro dos juros. Inicialmente, você se interessou por essa leitura pensando na parte prática, na parte exata dos juros da aplicação? Não, da foi o parte econômica, seguinte. ou foi justamente a explicação na parte anterior que você falou da posição da pessoa no momento no momento em que ela está em relação à parte financeira? Na realidade, foi o seguinte, foram as duas coisas, duas causas, porque, primeiro, ele é um economista, o Eduardo Janetti, ele é paulista, escreveu na Folha de São Paulo e tal, é um cara muito conceituado, assim, um cara que as pessoas, volta e meia, a Maria Gabriela chama ele para poder perguntar sobre a nova ordem mundial, que é um cara que está em vários lugares, escreve sobre, louco por poesia também, e por música e tal. Eu já tinha lido outros livros dele, entendeu? E aí eu soube que ele tinha feito este livro sobre juros. Eu te falei, eu sempre fui muito boa em matemática. E música é matemática. Porque tudo tem a ver com tempo, compasso, é ritmo. Né? É matemática. Então, esses assuntos não me metem medo. Quando eu soube que o Eduardo tinha escrito um livro sobre juros, eu fiquei louca para ler. Falei, o que ele vai fazer? Porque ele não vai fazer uma coisa de cálculo. Não é a cara dele. Ele vai tentar justamente pegar a gente pelo pé. Fazer a gente se interessar por isso e, de repente, saber realmente aplicar bem o dinheiro ou a grana, o que realmente interessa, entendeu? Foi pelos dois motivos. Pelo assunto e pelo Eduardo Janetti. Onde está agora, Ramon? Sou eu. Marina, boa noite. Oi. Oi. Ah, tá. Oi, tudo bom? Eu sou Carlos. Só a título de complementação, porque o teu papo foi muito... Eu sou cenógrafo, e o teu papo foi muito interessante, porque me fez lembrar duas coisas importantes. Os dois textos do Drummond que você leu foram lançados num LP, gravado pelo próprio Drummond. Talvez seja a única obra rara que a gente tem da voz do Drummond lendo os seus próprios textos. Foi a Suzana de Moraes que produziu esse disco. É maravilhoso. É maravilhoso. Tenho e ouço É maravilhoso, assim, é maravilhoso. quase que constantemente. É incrível. Porque é incrível. Não é? O próprio Drummond... Porque não haviam feito isso ainda no Brasil. Pois é. Tinham poetas assim, o Eliot tinha feito isso, eu tinha ouvido o Eliot agora. No Brasil não tinha. E a Suzana de Moraes, que é filha do Vinícius, fez isso. Exatamente. E lembrar que nós tivemos uma montagem dirigida pelo Zé Posse Neto com a Regina Braga, chamada Um Porto para Elizabeth Bishop. Sei, claro. Que foi também maravilhoso. Eu não assisti, Voltou não até há pouco tempo agora na Livraria Cultura, no Teatro Erva Herz, né? Numa curta temporada. Então, quer dizer, essa coisa que é rica, quer dizer, você trouxe dados nos seus 10 livros apenas, que me fez lembrar muita coisa interessante. Vou falar uma coisa... que a gente soma, né? Isso que uma coisa aqui, uma parte aqui, Márcio. Eu estive na Bienal de Veneza, um ano retrasado, né? E o que me impressionou muito é como as artes todas estão realmente juntas. Então, por exemplo, você imagina logo quadros e tal. Não é? São quadros, instalações, poesias, neões, letras. É tudo, a arte se juntou. As pessoas estão se juntando assim. É um quadro com um poema, com uma projeção. Todas as formas de arte estão meio que se juntando. Tudo bem, tem a divisão, mas não há mais essa coisa meio assim... não tem tanto, não tem tanto preconceito de uma contra a outra. Elas estão se unindo, né? Eu acho isso importante. Bom, nada, foi um prazer. Vamos lá. Tem mais uma, Ramon? A última, então. Vamos lá? Olá, boa noite. Boa noite. Eu sou César, eu sou professor de literatura e, enfim, eu sou fascinado pela sua obra. Desde criança eu vi umas coisas que eu não tinha muita noção. E a primeira referência que eu tenho de MPB de uma coisa sofisticada é você, quando era criancinha, cantando no Globo de Ouro. Olha, que bacana. Que bacana, tá vendo? Olha só, olha onde foi dar isso. Isso. Eu era criança, Máximo. eu era criança, eu via Gretchen, essas coisas. E maravilhoso. Eu achava tudo muito diferente de tudo. Foi o primeiro insight assim, de uma música diferente. E eu leio poesia desde criança. Eu comecei apaixonado pelo Drummond, depois eu passei pelo Bandeira, e aí já há uns 20 anos eu cheguei no Cabral. Sei. Né? Eu acho assim, o poeta mais depurado da língua a fala muito. E eu acho um dos maiores da literatura universal de todos os tempos. Que incrível. Você fez um recorte aí, mas todo mundo sempre fala do Drummond aqui em outros lugares. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho da sua relação com a poesia dele, porque
porque a sua música... Qual? Do Drummond ou do Cabral. do Cabral? Porque a sua Tá. música é extremamente depurada, e a poesia dele é uma coisa extremamente depurada. Eu acho que tem uma ponte aí bem forte. Eu acho que o Cícero teve mais ligação com o Cabral. Agora, engraçado, eu fiquei muito interessada na vida do Cabral e no pensamento dele. Para mim, a poesia dele é dura, é como uma pedra, como uma lâmina, né? Assim, o Cabral ele não tem excesso nenhum. Mas há um ponto que, para mim, que gosto de música, e ele não gosta de música, não gostava de música, eu sinto falta, não de uma firula, mas a minha alma, assim, a minha expressão é a música. Então, quando eu lia Cabral, hoje em dia eu leio menos, tal, Cabral, mas quando eu estava a ler, tinha uma dificuldade, eu tinha que me forçar a tentar entrar no universo daquele homem. Agora, quando eu comecei a ler, antes dele falecer até, alguns livros sobre ele, o Castelo fez um livro sobre ele, entrevista sobre ele, então, eu fiquei fascinada por ele, e sobre coisas que ele dizia, a importância do silêncio, a importância de você não ficar buscando a mesmice, né? Quanto menos, melhor, né? Quanto mais você puder realmente sintetizar, melhor é, que é o pensamento dele. Eu busquei isso na minha música, mas na poesia, ele era muito duro para mim. Eu ficava com sede, era difícil. O Drummond me aquecia mais. Mas eu entendo o que você está falando. Perfeitamente. Então, vamos lá. Oi, Marina, tudo bom? Zé Roberto. Oi. Eu estou aqui de férias em São Paulo e quando vi que ia ter esse evento, fiquei louco, né? Que bom. Tem que ver. Eu sou de Aracaju. Olha. E, como muitos aqui, admiro demais sua figura, seu trabalho, tudo que você pensa. Bom, obrigada. Você citou aí a frase que você já colocou na sua música, a noite nos impõe essa cadência farta. Sim. Que veio do Borges. Eu fiquei pensando, algum livro já serviu de mote, de inspiração para você compor alguma coisa para você? Vários. Livro aí? Vários. Esse do Nietzsche, por exemplo. Esse é sobre Nietzsche, né? Sobre Wagner e o Nietzsche. Eu fiquei emocionadíssima nesse livro. A ponto de pegar uma frase e colocar numa música, um disco novo chamado Clímax, né? E tem uma canção chamada Lex, que eu digo que é... Como é que é a hora que eu boto? Palavras, mera embarcação, na música, no mar. Esse livro do Nietzsche, Nietzsche é um pensador que ele já me influenciou em diversos momentos da minha vida, assim, no meu trabalho, né? Stendhal também, Drummond também, né? Provavelmente a Inês também, Pedrosa. Assim, faz-me falta, porque é um livro que eu fiquei... Quando acabou, eu fiquei péssima, porque eu fiquei tão apegada àquele livro, sabe? Então, eu acho que quando você está aberto, se sente aberto ao trabalho dos outros, né, em geral, poesia, música, quadro, entendeu? Se você se deixa, você não está fechado, se deixa tocar. Essas coisas entram em você e elas vêm de outra maneira depois. Um amigo meu, o William Magalhães, um grande pianista, me dizia assim, música é reinteração. Eu acho que arte é reinteração, entende? Você pega, não é que seja copiar, mas aquilo fica e aquilo volta de outra maneira adiante. Né? Beleza, gente. Muito obrigado. Obrigada, Foi viu? uma noite incrível. Bem-vinda. Prazer enorme. Marina, muito obrigado. Imagina, adorei. Foi demais conversar com você. Obrigada pelo convite. Parafraseando Nietzsche, a vida sem Marina é simplesmente um erro, uma tarefa cansativa, um exílio. Muito